Muito boa noite a todos que acessam os conteúdos da TV Chico Xavier, que estão acompanhando o segundo encontro dos Amigos do Bem, mas também um bom dia, uma boa tarde, porque outros amigos e amigas estarão acessando o conteúdo e os conteúdos, né, em outros momentos. Nós estamos recebendo o nosso querido amigo, que já faz atividades aqui na TV Chico Xavier, Sátiro, o César Sátiro, lá de Quebec, no Canadá, e está sempre conosco, está participando do evento, trazendo o tema Por que ser espírita? Né? Bom momento de reflexão. Então, vamos ler uma pequena frase de Batuíra, o espírito Batuíra, e em seguida vamos fazer uma prece para o início desta tarefa. O trabalho espírita cristão é o maior talento de vida eterna atualmente em nossas mãos. Então, é bem emocionante essa frase de Batuíra. Então, vamos confiantes na presença dos amigos espirituais, em todos os instantes da nossa vida. Mesmo que não percebamos, eles estão ali apostos. E agradecendo o Pai de infinita bondade pela oportunidade de mais uma atividade dentro do encontro dos amigos do bem. Permitir esse momento, permitir que o nosso querido amigo César Sátero esteja conosco, e com a tua permissão que os amigos espirituais possam intuí-lo, inspirá-lo, para trazer esse entendimento desse tema tão importante para todos nós e para o nosso entendimento. E esses entendimentos possam nos motivar para estudar, entender, compreender e praticar os ensinos que a doutrina espírita nos traz. Que a tua paz permaneça conosco, agora e sempre. E assim seja. Gratidão, César. Que Jesus lhe abençoe. É com você. Obrigado, querido amigo. Obrigado à TV Chico Xavier, ao nosso querido Ivan, e a todos aqueles que acompanham, né, este evento, o segundo encontro de Amigos do Bem, né, realizado agora em 2025, em que nós temos a oportunidade de partilhar momentos, muitos momentos de reflexão, de conhecimento espiritual, que são profundamente enriquecedores e, como nós já tivemos ocasião de falar, né, que exploram as múltiplas facetas do conhecimento espírita. Allan Kardec, como nós sabemos, tinha razão também nisso, né, que o espiritismo ele toca a todos os aspectos importantes da vida humana. E, por isso mesmo, nós podemos fazer, né, a reflexão sobre os mais diferentes pontos de vista dos problemas, das situações que vivemos, dos conflitos, das realidades em que estamos, sempre a partir do conhecimento espírita. Então, queridos amigos, nós sabemos que vivemos hoje num planeta que está francamente em ebulição, né? Nós, como Allan Kardec havia previsto no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, as grandes lutas da nossa época não seriam mais as lutas necessariamente, os combates físicos, mas, sobretudo, os combates ideológicos.
E nós vemos claramente que este é o caso. Vivemos num mundo onde há pontos de vista muito díspares, né, concepções de vida muito diversas, que nós temos ideologias que, desorientam o ser humano, e a simples multiplicidade destas ideologias já servem para desorientar as pessoas. Basta imaginar um jovem que não tendo experiência da vida, se vê diante de todas essas concepções, como as concepções, né, que nós temos hoje nas áreas da sociologia, da psicologia, da economia, das religiões, das filosofias. Então, tudo isso pode fazer, né, uma certa confusão na cabeça de quem não viveu e estudou o suficiente. No entanto, nós sabemos que concepções de vida são algo importante, não é algo neutro, né. "Ah, eu acredito nisto ou naquilo, mas isto não tem importância". Na verdade, nós sabemos que não é assim. Num livro muito interessante de Richard Weaver, chamado Ideias Têm Consequências, ele exatamente fala disto, né. Esse livro foi publicado logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 48. E ele, inclusive, no final do prefácio, né, da segunda edição, quando o livro estava sendo reeditado, ele diz: "Este livro foi planejado para ser ah, um desafio às forças que ameaçam os alicerces da nossa civilização". Mas nós poderíamos dizer que, ele chegou com bastante consciência a entender os problemas, mas não percebeu, talvez, que as soluções já existissem há muito tempo, né, há 100 anos de quando ele escreveu o livro. Porque, na verdade, a doutrina espírita surge no século XIX já como uma resposta do alto, prevendo que nós teríamos a situação que estamos tendo hoje e oferecendo-nos, já de antemão, os recursos para que nós pudéssemos entender esta situação. Então, nós vamos compreendendo que a doutrina espírita é a resposta dada pelo céu à pergunta que nós ainda não havíamos feito, mas que eles saberiam, né, eles sabiam que nós faríamos mais à frente. É a pergunta que nós, como humanidade, nos fazemos hoje, quando não temos uma concepção como a espírita. O que é este mundo todo? O que é esta loucura? Qual é o propósito da vida? Né? E nós vamos percebendo que estas concepções que herdamos dos séculos 18, 17, 18, 19 e mesmo agora do século 20 já representam, né, uma situação bastante complexa. Então, nós precisamos olhar, né, qual é a diferença entre ter uma concepção como a concepção espírita e uma outra qualquer. E nós sabemos que hoje está até muito em voga as pessoas dizerem: "Mas olha, você tem a sua concepção e o fulano tem a dele e eu tenho a minha, e é tudo igual". Bom, nós discordamos disso. Concepções têm consequências, concepções têm um poder, né, de influência sobre as nossas vidas. Então, se ter a concepção espírita é igual a ter não importa qual concepção, nós aí então temos para que serve então, né, a nossa concepção. Se eu estou numa concepção, se eu acredito numa concepção e se ela, né, é aquela que me parece a mais razoável, isto tem que ter uma diferença, porque senão, né, nós caímos nesse niilismo, né, neste vazio de vida que estamos vendo na nossa civilização atualmente. Pessoas que querem relativizar a verdade. E nós sabemos que o espiritismo não concorda com isso, né.
Nós sabemos que, além das leis materiais, Allan Kardec vai nos apresentar, no Livro dos Espíritos, as leis morais. Nós sabemos que estas leis são igualmente leis da natureza, não são padrões estabelecidos por pessoas, mas são concepções que nos vieram, assim como a primeira revelação, né, trazida pelos espíritos superiores através de Moisés, que vão culminar nessa síntese, que era uma síntese, mas também uma abertura, né, de propósitos para o futuro, que são os 10 mandamentos. Nós vemos que esta concepção, quando surge, é uma concepção extremamente avançada para a época. E nós podemos dizer que é avançada até hoje, porque nós continuamos não cumprindo, não sendo capazes de cumprir os 10 mandamentos, que Jesus vai resumir de maneira ainda mais sintética no amor a Deus sobre todas as coisas, no amor ao próximo como a nós mesmos, que vai exemplificar, que vai demonstrar, né, e que vai mostrar para todos nós, através do seu evangelho de luz, o caminho da redenção espiritual, da religião interior. Então, nós temos uma concepção e nós temos que nos perguntar em que sentido ela é melhor que as outras, né? Porque senão nós podemos ser qualquer coisa. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o espiritismo, ele parte de concepções que são fundamentos das leis naturais. Mas toda concepção tem que ter um poder explicativo, né? Por exemplo, qual é a diferença entre a teoria de Einstein e a teoria de Newton? Qual é a diferença da teoria do oxigênio, né, da nova química de Lavoisier, e da teoria do flogisto, que era a teoria anterior? Bom, as novas teorias são capazes de explicar os fenômenos que as antigas teorias não são capazes, não eram capazes de explicar. Aquilo, né, que são aqueles pontos de ruptura que acontecem na ciência, que vão ser explicados por Thomas Kuhn na teoria dos paradigmas, que vão nos dizer que são aquelas anomalias, né? A partir de um certo momento, a teoria não consegue mais dar conta da realidade e é aí que nós percebemos que é preciso avançar. Quando nós começamos a olhar para as questões, né, de espaço, tempo, Einstein compreendeu que a concepção precedente, né, de Newton não dava conta de explicar certas ocorrências e certos fenômenos. Uma teoria tem que ser capaz, além de explicar os fenômenos, ela tem que ser capaz de fazer previsões para o futuro. Ela tem que ser capaz de deduzir, de eh, prever ocorrências, né, lá na frente. Então, uma teoria que se esgotou, ela não é mais capaz de fazer isso, porque ela não dá conta nem de explicar o que está diante dela, os novos fenômenos que foram aparecendo. Por exemplo, vamos supor que temos uma teoria na física que diz que todo metal, quando aquecido, dilata. Isso é verdade. E vamos supor que apareça, né, como previa Karl Popper, né, um fenômeno que contraria isso. Nós aquecemos um metal e ele se encolhe. Nós vemos que aí acabou, a teoria precisa ser revista, né, porque nós tínhamos induzido dela uma lei geral que agora não funciona. Então, ela precisa ser refeita. Há uma anomalia e a teoria antiga não é capaz de explicar essa anomalia. Hoje, quando nós olhamos para os fenômenos psíquicos, nós vemos que os pesquisadores estão dizendo: olha, e nós vemos no manifesto, né, pós-materialista, que foi publicado há alguns 2, 3 anos, talvez um pouco mais, nós vemos um grupo de cientistas conhecidos mundialmente, reconhecidos em seus campos de ação, de estudos,
publicando a conclusão de que a consciência humana, diante dos fenômenos estudados por eles, como os casos de morte e ressuscitamento, por exemplo, como os casos de memórias que não pertencem a esta vida, mas que se mostraram corretas. Diante de todos esses fenômenos e muitos outros, eles chegam à conclusão de que, bom, no ser humano há algo que vai além da matéria. Mas de estes fenômenos, a ciência atual não consegue dar conta. Por exemplo, uma pessoa que está em estado de morte e que volta com memórias que ela adquiriu no estado de morte, quando a teoria atual defende que isso não pode acontecer, porque nós só recolhemos memórias quando estamos com sentidos ativos. Uma pessoa que está em morte biológica, né, cerebral, com as ondas cerebrais a zero, como é possível que ela volte contando conversas que ouviu, diálogos que teve, coisas que podem ser testadas e confirmadas? Então, para a ciência atual, isto se torna uma anomalia. Ela não é capaz de explicar. A doutrina espírita já vem nos explicando isso desde 1857. Então, nós começamos a ver, né, que o conhecimento espírita, como aquele de Moisés e também aquele de Jesus, são sim revelações, porque nos projetam para um futuro que até agora nós não temos ainda entendimento. Nós não chegamos sequer a Moisés, porque nós estamos nos matando, né? Nós estamos fazendo mal, nós estamos roubando, nós estamos pegando o que é do outro. Então, nós vemos que nós não entendemos sequer a primeira revelação, mas o processo histórico, o processo evolutivo não pode parar, né? Porque à medida que uma parte da população adquiriu aqueles conceitos e está avançando, é preciso continuar avançando, e aqueles que estão atrás vão ter que chegar. A doutrina espírita, meus irmãos, ela nos projeta para um futuro, né, que nós ainda não estamos em condições de compreender. Mas, diante de toda a confusão que nós vivemos hoje, nós sabemos que o Evangelho de Jesus é necessário à humanidade. No entanto, nós podemos nos perguntar como nós vamos explicar o Evangelho de Jesus às pessoas? Como estabelecer os padrões morais do Evangelho de Jesus para a humanidade? E aí nós vamos vendo que a doutrina espírita nos dá as chaves para finalmente entender as religiões. O espiritismo não salva a si mesmo como uma filosofia e uma espiritualidade únicas, exclusivista. Ele salva toda a espiritualidade humana, porque ele explica os fenômenos que são a base de todas as religiões: as curas, as visões, as aparições. A doutrina espírita nos dá os elementos teóricos, porque ela parte do princípio de que o ser humano realmente não é matéria, ele é espírito. E esse espírito sobrevive, sua individualidade continua, atravessa os séculos, os milênios, as eras, porque ele evolui, porque ele progride. Então, nós somos criaturas imortais que atravessamos o tempo reencarnando até adquirirmos o progresso que precisamos para não mais precisarmos da reencarnação. Essa individualidade sem o corpo pode agir e se comunicar com aqueles que estão no corpo. O universo é um ser inteligente, é uma estrutura inteligente, porque a inteligência que ele mostra só pode ter vindo de uma inteligência muito superior, extremamente sofisticada, extremamente sofisticada. E os mundos que povoam este universo são civilizações. Existem outros mundos, outras civilizações
algumas muito mais avançadas do que nós, muito longe do nosso nível primário, e outras ainda começando na escala de evolução. Então, esta visão que a doutrina espírita nos dá é uma visão capaz de nos explicar os fenômenos. É o primeiro elemento. A doutrina nos explica quem somos. Ela nos explica qual é o propósito da nossa existência. Ela nos explica o contexto das nossas realidades através da reencarnação, da escolha das provas, da necessidade evolutiva que nos marca a cada um de nós na realidade em que está vivendo. Cada um veio buscar um tipo de conhecimento, de aprendizagem. Cada um de nós está evoluindo num certo degrau, né, da evolução. E nós temos vidas que não são um jogo de dados do universo, mas que são vidas, muitas vezes, elaboradamente preparadas e planejadas. Então, queridos irmãos, nós temos uma visão de contexto que é muito sofisticada. A doutrina espírita pode explicar os fenômenos psíquicos, chamados no espiritismo de fenômenos mediúnicos, anímicos ou mediúnicos, né? Nós podemos explicar os dois. Em que religião ou filosofia nós temos explicações para isso? Nenhuma. Temos um pouco aqui, um pouco ali, mas não temos em nenhuma síntese maravilhosa que nos foi dada por este missionário do Senhor, que é Allan Kardec. Completados pela obra extraordinária deste homem, né? Este homem que vive, como diz André Luiz, no futuro da humanidade, da raça, né? Que é Chico Xavier, com as obras de André Luiz, por exemplo, ou de Emmanuel. Então, a doutrina espírita explica. Que religião pode explicar o nascimento de uma criança doente? Que religião pode explicar o sofrimento, se não por respostas evasivas? A doutrina espírita explica. Mas ela não só explica, ela nos dá a possibilidade de projetar este conhecimento, porque ele é um conhecimento que pode abrir vias de pesquisa. E a grande diferença do conhecimento espírita, queridos amigos, é justamente o fato de que ele pode e ele nos permite tratar dos diversos aspectos da nossa vida a partir da compreensão espírita. Como educar, como estabelecer uma família, como nos relacionarmos com as pessoas, como compreendermos a realidade de cada um, como interagirmos com o mundo, como priorizarmos as coisas na nossa vida. A doutrina espírita nos dá todos os elementos. Como lidar com a saúde humana. As pesquisas nessa área dentro da doutrina espírita são vastas. E fora da doutrina espírita também, com a diferença de que eles ainda não chegaram à compreensão que nós já temos. Então, André Luiz, no livro Do Mundo Maior, nos fala, né, dessa divisão que há na nossa casa mental, do nível básico, instintivo, dos automatismos de base, na casa, né, do andar do meio, que ele nos fala, essa região onde nós estamos no presente, na atualidade, né? E esta casa do futuro, né, que seria o nosso frontal, esta região não explorada ainda pelo ser humano, que compõe, né, o nosso córtex frontal. E ele nos fala, né,
que algumas pessoas já estão nessa região, porque são aqueles que nascem e já se desenvolveram, são aqueles que estão vivendo no futuro da raça. São os grandes descobridores, são os grandes iniciadores da humanidade, são aqueles que vão abrir caminhos, né, que vão criar novas vias, novas estradas. E nós vemos estas características em pessoas como Allan Kardec, por exemplo, ou nos grandes cientistas. E o que a doutrina nos faz e nos dá como precioso elemento é que ela não é só capaz de lidar com a realidade na qual nós estamos hoje, de explicar o passado, de explicar o que estamos vivendo, mas ela nos dá elementos para nos projetarmos no futuro da nossa raça. Ela abre caminhos de pesquisa, como estes que falamos, que a ciência está explorando, mas ainda falta conceitos. Eles estão chegando aos poucos à noção de corpo bioplásmico, né? O corpo perispiritual. Já há teorias, e eles falam disso como se fosse a coisa mais nova e interessante, né? E nós já estamos falando disso desde 1857. As obras de André Luiz dão explicações que, uma vez que a ciência venha a se interessar, né, abrirão rotas de pesquisa, campos de pesquisa, para desbravar a estrutura, né, da nossa humanidade, da nossa estrutura como seres. Então, nós temos no Espiritismo a única possibilidade de resgate da mensagem cristã e de levarmos à humanidade o entendimento do porquê do Evangelho do Cristo. Allan Kardec compreendeu isso com uma perfeição extraordinária. Ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava respondendo, né, e nos dando o exemplo desta compreensão. Ele entendeu que o ser humano é infeliz. E ele é infeliz porque está longe das leis divinas, moralmente longe das leis divinas. Ele havia compreendido que há um símile entre as leis do universo do ponto de vista físico material e as leis do universo do ponto de vista espiritual. Ele compreendeu que nós, quando não obedecemos às leis materiais da física, da química, da engenharia, nós sofremos. Uma casa que não é construída segundo os padrões da engenharia e da física e da matemática vai cair na nossa cabeça, vai ruir. E ele compreendeu que moralmente era a mesma coisa. E o ser humano, enquanto não vivenciar a bondade, a compaixão, o amor, a misericórdia, a generosidade para com os outros seres, ele será um ser infeliz, porque ele está agindo contra as leis divinas, como quem constrói uma casa, não seguindo as regras matemáticas, físicas e da engenharia. Então, Allan Kardec elabora, né, as leis morais, e depois ele nos leva ao Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: nós só precisamos da vivência da moral cristã. Esqueçamos as teologias, os debates infindáveis sobre a natureza do Cristo, de Maria, e sobre isto ou aquilo, e concentremo-nos naquilo que é realmente importante para a felicidade humana, que é a moral do Evangelho do Cristo, que é aquela que nos faz viver na casa mental superior, que é aquela que projeta o espírito para o futuro. Nós temos que entender que nós temos uma casa já construída.
né? A providência divina nos deu a estrutura física, mental e espiritual que nós precisamos para desenvolver, né, essa estrutura. Ela existe, mas ela não está utilizada. Nós temos uma casa mental superior, que é aquela na qual vivem os espíritos de escola, aqueles que pensam, aqueles que filosofam, aqueles que criam arte, literatura de alto nível, evidentemente. Aqueles que trazem a espiritualidade superior para a humanidade. E esta casa, eles já habitam. Em nós, ela precisa ser habitada. Então, nós nos acostumamos com os caminhos do passado e com os caminhos do presente. Reagimos sempre nos mesmos padrões, fazemos sempre as mesmas coisas. Por isso, o Evangelho do Cristo é um desafio para todos nós. Porque nós criamos caminhos. Mas um caminho por onde você passa sempre, ele vira um hábito, né? E aí você tem uma tendência a ir por ali. Nós nos acostumamos ao caminho do ódio, da vingança, da intemperança, da agressividade, da cólera, aos caminhos do orgulho, do egoísmo. Nós nos acostumamos a estas estradas e elas criaram no nosso sistema psíquico caminhos. Então, nós vemos que se ativam em nós, né, nas regiões cerebrais. André Luiz, no livro No Mundo Maior, vai nos mostrar isso, né? Que uma pessoa em crise tem áreas do cérebro ativada que correspondem às zonas, né, que ele chama dessa casa do presente ou da casa do passado, aquela dos instintos de defesa, de sobrevivência, de animalidade. Então, é muito interessante, porque André Luiz já apontava isso quando as neurociências não estavam nem pensando em ainda vasculhar o cérebro humano, para ver, por exemplo, zonas do cérebro que são ativadas por esta ou aquela situação. Mas ele já falava isso lá atrás, mostrando a relação que há entre, né, os 3 corpos que nós somos, né, ou no qual nós estamos vivendo, o corpo espiritual, este que somos o nosso eu, né, de origem, o corpo perispiritual e o corpo físico, mostrando as relações que há entre esses 3. Então, a doutrina espírita nos abre fronteiras imensas com esse conhecimento. Ser espírita, meus irmãos, é ter concepções que pertencem ao futuro da humanidade. São concepções que serão normais daqui 200, 300, 500 anos, talvez. Então, ser espírita não é ter uma ideia qualquer como outra qualquer. Nós, espíritas, temos que entender que a validade de uma ideia é muito simples de verificar. Ela explica as coisas ou não. Ela abre caminhos e perspectivas de pesquisa para o futuro ou não. Nós não queremos criticar, né, nossos irmãos de outras concepções, mas nós não vemos nas outras religiões concepções que possam nos explicar a vida, a realidade, e que ainda nos deem elementos para abrir caminhos de pesquisa. Não há. Ou há muito pouco. Enquanto que na doutrina espírita nós temos uma riqueza, né? Nós temos uma riqueza de conhecimento que risca de ser perdido porque nós espíritas não estudamos, né? Nós queremos reconforto, é legítimo. Nós queremos consolo. Nós queremos, né, ser tratados como doentes, mas nós não queremos estudar.
Então, nós temos que ter o cuidado de entender que estes comportamentos passivos são esses velhos caminhos que nós criamos em nós mesmos, quando vivemos em outras religiões no passado, ou mesmo nesta vida, né. É a religião passiva, vem sempre do pastor, vem sempre do padre, da autoridade eclesiástica, mas jamais da nossa iniciativa, da nossa autonomia, do estudo, da busca, da pesquisa. Então, o espiritismo é essa religião que ou esta espiritualidade, que nos propõe a autonomia. É esta religião do futuro, ou o futuro das religiões, como nós, já vimos, né, nessa afirmação belíssima. E por que o futuro das religiões? Porque o espiritismo já nos projeta para aquilo que serão as religiões no futuro. Nós não temos hierarquia religiosa. Nós não temos organismos reguladores, né, até me assusta quando as pessoas falam: "Ah, eu vou lá consultar a federação X, né, X, Y, Z". Não, 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 não existe nada disso, amigo, né. Federações, organismos, união de sociedades, são todas muito pertinentes e necessárias para a nossa convivência com a sociedade, para a organização de eventos, partilhar conhecimentos, tudo isso é muito útil e necessário, mas ninguém regula o espiritismo, porque ele é uma concepção baseada na liberdade, na autonomia. E nós ouvimos aqueles que se mostram moralmente exemplos, porque Chico Xavier era ouvido por todo mundo. Ele não pertencia a nenhum Vaticano, mas todos se referiam a ele, porque ele era uma autoridade moral, intelectual. Ele conhecia a doutrina, ele fez avançar a doutrina, explicando-a milimetricamente, e ele nos exemplificava. Nós estamos adquirindo concepções que nos projetam para o futuro da raça humana. Mas homens como Chico ou Allan Kardec vivenciaram estas concepções. Eles vivenciaram isso. Então, esta é uma grande diferença. Se nós não aproveitarmos o conhecimento espírita, né, para fazer aquilo que é a nossa própria melhoria, nós perderemos uma oportunidade preciosa. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma tendência no mundo, né, diante do desastre, da dor, dos milhões de mortos, dos milhões de feridos que voltaram para casa, nós vimos um aumento da desesperança, né, dos movimentos materialistas, das filosofias nihilistas, né. Homens como Nietzsche passaram a ser lidos, endeusados, né, grupos, marxistas, como a Escola de Frankfurt, e outros passaram a ser endeusados. A vida não tem sentido, a vida não tem razão, tudo é ou nada, nós é quem criamos o sentido das coisas, né, e toda esta loucura se propaga até hoje. E quando uma pessoa nos diz: "A verdade é relativa", ela é um reflexo disso, mas ela não sabe. Não, a verdade não é relativa, e nós colhemos aquilo que a nossa experiência exige, como diz Emmanuel no livro Emmanuel, no capítulo A Necessidade da Experiência. Deus nos deixa viver as consequências das nossas loucuras, para que nós possamos entender. Não é culpa dele. Ele não pode nos dar meia liberdade. Ele nos deu a liberdade, nós escolhemos, nós temos que aceitar as consequências. Aí, quando dá tudo errado, nós dizemos que é Deus e procuramos outra teoria que é pior ainda do que a primeira. Então, a doutrina espírita,
ela vai surgir nesse caudal de ideias que começam lá no século XIX também, né, com uma série de eventos, de circunstâncias que nós não temos o tempo aqui de falar, mas que explicam de maneira muito clara por que nós chegamos onde chegamos. Ideias têm consequências. E a doutrina nos dá ideias que reestruturam toda a nossa vida, toda a nossa concepção de vida. O espírita é alguém que vive não com o olhar desta concepção que está hoje predominante no mundo, que somos seres materiais, que nossa alma é um produto do cérebro, que nossas escolhas morais são irrelevantes, não têm consequências, pouco importa se eu escolho fazer isto ou aquilo, tudo é igual. E a doutrina, com os princípios que nos coloca diante dos olhos, diz: não, não é assim. Você vai responder por suas escolhas e terá que viver com as consequências. E ela nos mostra, no belíssimo mecanismo da reencarnação e da lei de ação e reação, que o universo, também moralmente, funciona como um mecanismo extraordinário, que dá a cada um segundo suas obras. E aí nós entendemos Jesus. Aí nós entendemos porque ele nos disse, quando interrogado sobre, né, a lei, e ele vai repetir aquilo que os grandes rabinos de Israel já haviam falado. Jesus era um rabi de Israel, também ele. Né, até, né, a história de um aluno que chega para um grande rabi, e diz: mas o senhor pode me ensinar toda a lei e os profetas no tempo que eu consigo ficar em um pé só? E ele diz: fique. Né, o sujeito se coloca num pé só e ele diz: ame a Deus, ama o teu próximo. Então, quando Jesus é interrogado, ele diz: é isso, exatamente isso. Né? Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu espírito, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas por que isso é importante? Né? Porque isso está diretamente ligado, né, à nossa saúde. Quando nós vibramos na vibração do amor, da compaixão, da prece, nós vibramos na vibração divina. Nós estamos em ressonância com a vibração, com o pensamento divino. E isto significa saúde. A doença é um estado alterado, né, do estado normal do universo. Né? Nós temos necessidade da doença, do sofrimento, que precisamos reequilibrar-nos diante do karma, diante das situações que vivemos. Tudo muito complexo, mas compreensível. Que bênção, meus irmãos, nós termos um conhecimento desta amplitude, desta grandeza. Que bênção nós podermos entender a vida, compreender. Todas as religiões falam de prece, só o Espiritismo a explica. Todas as religiões nos dizem: creia em Deus, confie em Deus. Só o Espiritismo nos explica por quê. Quando lemos um texto como a Previdência Divina, né, de Allan Kardec, nós entendemos. Então, a doutrina tem esse poder maravilhoso de nos dar o entendimento, mas também de nos dar as ferramentas para compreender a moral do Cristo. E aí nós entendemos a extensão da tragédia que estamos vivendo agora. Porque vemos esse distanciamento da humanidade dos valores fundamentais do respeito, do dever, do trabalho, do progresso, das leis de sociedade.
Falamos de igualdade como se fosse uma grande novidade. Isso já está em Jesus e isso está no Espiritismo, como uma lei. Falamos de liberdade como se fosse uma grande novidade. A doutrina espírita nos estabelece como uma lei, né, que depende do nosso estado evolutivo, que depende do nosso grau de desenvolvimento moral. É tudo muito bem costurado, é tudo muito lógico, né? Nós lembramos aqui de um amigo, né, que participa dos nossos grupos de estudo, e num certo momento ele dizia: "Eu já estudei muitas filosofias, eu já fui em muitos grupos diferentes, sempre buscando entendimento, e sempre havia algo que não funcionava nessas concepções. E quando eu cheguei no espiritismo, eu disse: "Poxa, e não tem isso". Porque é lógico, a costura não quebra, ela é lógica, são leis fundamentais. Nós, às vezes, não as compreendemos, né, mas quando estudamos, nós começamos a entender que é muito lógico. Então, queridos irmãos, nós, quando nos perguntarmos ou nos perguntarem por que ser espírita e não outra coisa qualquer, bom, eu acho que nós demos aqui alguns elementos importantes. Nós não encontramos hoje nenhuma concepção filosófica e espiritual que seja superior à concepção espírita, né. É muito interessante, eu lembro um dia que me convidaram para uma fala, né, sobre a importância da doutrina espírita. E nós vemos que, às vezes, as pessoas dizem: "Ah, mas nós estamos sendo exclusivistas". Não, nós não estamos sendo exclusivistas. Allan Kardec deixou isso claro quando disse: "Fora da caridade não há salvação". Não fora do espiritismo. O espiritismo é um conhecimento que pode servir a todas as religiões, a todas as ciências. É a única concepção espiritualista que pode dialogar com a ciência hoje sem temer coisa alguma. É a única. É a única espiritualidade que pode explicar as outras religiões. Por isso é superior, porque as outras vão até um ponto e param. Solicite a um irmão protestante para explicar as visões, as aparições dos espíritos, o afastamento dos espíritos obsessores, que eles chamam de demônios, né. Nós veremos concepções bastante primitivas, com todo o respeito que nos merece, mas não são lógicas. Explicar a dor, sofrimento, por que nós devemos obedecer à moral cristã e não fazermos aquilo que queremos? Nenhum deles é capaz de nos explicar por quê. A não ser com a velha ladainha de que, bom, vamos para o céu ou vamos para o inferno. Concepções que Allan Kardec destruiu no livro O Céu e o Inferno, mas que estão vigentes ainda para muitos irmãos nossos. Então, dizer que o espiritismo é igual, não, não é igual. Ele tanto não é igual que eu posso entender meus irmãos que estão em outras vertentes filosóficas e espirituais, mas eles não podem nos entender. A doutrina nos manda, né, com esse entendimento, ter carinho, compreensão, bondade. Porque nós, quando estudamos a lei de evolução, entendemos que a lei de evolução não é só física, ela é espiritual também. E há pessoas que estão prontas para concepções de um tipo que ainda não estão para de outros. Então, se eu posso entender o outro, a minha concepção é superior à dele, como um adulto que é capaz de entender o comportamento de uma criança, mas a criança não é capaz de entender o comportamento do adulto. Se a minha concepção me permite entender as coisas e explicá-las, e o outro não consegue, mas a minha concepção é superior.
a nossa, né, visão tem elementos que são mais probantes. E há um último elemento que é importante destacarmos. Toda ciência, toda ideia, ela tem que ter um nível operacional. Para quem as pessoas levavam os doentes mentais na velha Matão do início do século XX? Para o senhor Caibar-Schutel. Como os doentes mentais saíam da sua casa? Curados. Então, o espiritismo não é uma teoria para lunáticos, é uma teoria que tem aplicação prática, concreta. Quando nós fazemos o que a doutrina nos recomenda em termos de meditação, oração, prática mediúnica, estudo, nós obtemos os efeitos que ela diz que obteremos. Então, a doutrina espírita, lembro aqui, né, a história de uma amiga que, quando era criança, estava muito mal. Provavelmente vitimada por um processo de ordem obsessiva. Estava perdendo a vitalidade, perdendo suas energias, como se estivesse num estado de anemia profunda. E os médicos não encontravam a causa. A mãe a leva até a igreja e o padre diz: olha, isso aqui eu não sei o que fazer com isso, minha senhora. Procura um centro espírita. Procura um centro espírita. E o que aconteceu? Aquilo que nós temos visto a mancheias, né? Casos que a medicina, a psicologia, a psiquiatria não conseguem lidar, mas que nos centros espíritas são resolvidos todas as semanas, há décadas. Pessoas que eram casos psiquiátricos, pessoas que passaram, né, como casos que nós conhecemos, 20 anos, né, num processo de depressão e de alcoolismo e que entram uma semana num tratamento espírita e encontram a solução. Então, não é uma questão de milagre, é uma questão de entendimento. Nós sabemos e entendemos as duas dimensões da vida e como elas interagem entre si. Como esse conhecimento pode ser inferior a todos os outros que não compreendem isso? Então, meus irmãos, onde está a sociologia espírita? Bom, peguemos o livro A Caminho da Luz e o livro Emmanuel, e nós poderemos fazer, a partir dali, estudos para a sociologia espírita, que ainda precisa ser elaborada. Onde está a psicologia espírita? Nós precisamos pegar as obras de Kardec, de Leon Denis, Chico Xavier, e construir, né, um trabalho de psicologia para cuidar do ser humano com base no quê? Na imortalidade, na reencarnação. Onde estão as universidades que formarão pessoas para tratamentos médicos e psicológicos com a visão espírita? Onde estão as escolas que formarão professores para agir nas concepções espíritas? Então, quando nós vemos, né, Eurípides Barçanufo criando uma escola no início do século XX, esse homem já estava olhando para um futuro que nós ainda não chegamos. Quando nós vemos a preocupação de Allan Kardec com a educação, ele está olhando para um futuro que nós ainda não entendemos. É preciso educar a humanidade nesta compreensão maravilhosa da vida e transpô-la para todos os aspectos da nossa vida. Nós temos muito trabalho a fazer.
O espiritismo é infinitamente superior, né, às ciências da nossa época no campo psicológico, muito superior. Nós não temos nada para aprender, com todo o respeito que nos merece, mas nós não temos nada para aprender com as psicologias do mundo, porque são materialistas. Elas não chegaram ainda na alma. Os grandes psicólogos influentes da nossa era são todos homens materialistas. Onde está a psicologia, né, do futuro? Onde está a educação do futuro? Então, nós temos sim muito trabalho para fazer. Né? Centro espírita não é um lugar só para o nosso reconforto, para o consolo. Centro espírita é uma escola da alma para nos projetar para o futuro da raça. Ser espírita é buscar viver nesse futuro, já vivenciando-o no presente. E nós podemos abrir caminhos de percepção para a biologia, para a psicologia, para a filosofia. Como imaginar que um espírita possa se dizer marxista? É uma contradição absurda. Né? Você dizer que parte do princípio de que a vida é matéria e acha isso comparável a uma concepção que vê o ser humano como um ser essencialmente espiritual. Como é possível colocar na mesma frase as duas coisas? Como é possível imaginar que haja uma concepção de justiça social superior à do Cristo, que jamais dividiu a humanidade em raças, em classes, pois chamou a todos ao amor de Deus? São concepções extremamente avançadas. E nós não podemos distorcer a árvore do conhecimento ao nosso gosto. Nós devemos esforçarmos-nos para adquirir este conhecimento. Por isso, centros espíritas têm um papel fundamental. Precisamos fomentar grupos de estudo. Precisamos formar pessoas para dialogar com a população. Porque muitas vezes o evangelizador da infância ou o orientador no grupo de juventude não está preparado para responder ao jovem que foi para a universidade, foi influenciado, né, por um pensamento marxista e volta se acreditando na posse de uma concepção extremamente avançada, quando é uma das mais retrógradas. Comparativamente ao espiritismo, então, é como se fosse o homem das cavernas com o homem que vai para a lua. Nós precisamos formar nossos irmãos para o debate com a modernidade. E nós precisamos entender espiritismo. Porque ai de nós se cairmos nesta ilusão de achar que o espiritismo já foi compreendido. Ah, eu já li Nosso Lar 3 vezes. Será que entendemos o que está ali? Será que entendemos as consequências do que está ali? O que significa para a vivência humana o que está nesses textos? O que podemos tirar deles para a saúde, para a educação, para o pensamento humano, para a vida? Doutrina espírita é um conhecimento maravilhoso. E talvez, finalizamos aqui, o seu maior dom para a humanidade é nos levar de volta ao Cristo.
Este é o maior dom do Espiritismo para a humanidade. Nós havíamos perdido Jesus. No meio dos livros da teologia, das discussões infindáveis, dos conclaves, dos concílios. E a doutrina espírita nos diz: aqui está o Cristo. Você pode finalmente entendê-lo. Você pode conviver novamente com ele, como se estivesse ouvindo suas palavras novamente. Você pode entender quando ele disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eu e o Pai somos um. Eu sou a luz do mundo. Vinde a mim, vós que andais aflitos e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. A doutrina espírita tem como maior dom para a humanidade, porque ela tem muitos, ela traz muitos dons, muitas bênçãos para a ciência, para todas as áreas do pensamento, mas um é o mais precioso de todos. Ela é a única concepção que nos devolve Jesus e que nos leva a Jesus. Então, que nós possamos, meus irmãos, aproveitar. Por que ser espírita? Bom, nós aqui procuramos dar alguns elementos, mas eu posso assegurar que há muitos mais. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos acordar para a beleza, a importância e a necessidade de conhecer e de estudar a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, que os benfeitores nos protejam, que nós sigamos o caminho de descobrir toda essa beleza que o Senhor nos dá como uma bênção preciosa. Muita paz a todos nós. Muito obrigado. Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.